Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza no seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo o Israel, os comandantes de 1000 e de 100, os juízes, todos os comandantes de Israel e os chefes de famílias. Depois, o rei foi com toda a assembleia ao santuário em Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro de Deus que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi, porém, tinha transportado a arca de Deus de Quiriate-Jearim para a tenda que tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali, Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: "Peça-me o que quiser e eu darei a você." Salomão respondeu: "Tu trataste Davi, o meu pai, com amor grande e leal, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a Davi, o meu pai, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo?" Deus disse a Salomão: "Já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Portanto, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. Além disso, eu lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá." Então, Salomão voltou do santuário em Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carruagens e cavalos. Possuía 1400 carruagens e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas cidades onde se guardavam as carruagens e a outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata e o ouro tão comuns em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde eram comprados pelos fornecedores do rei. Importavam do Egito uma carruagem por 600 siclos de prata e um cavalo por 150 siclos. Além disso, eles os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. 2 Crônicas, capítulo 2. Salomão deu ordens para a construção de um templo em honra ao nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Ele designou 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como capatazes. Depois, Salomão enviou esta mensagem a Hirão, rei de Tiro: "Envia-me cedros como fizeste para o meu pai, Davi, quando ele construiu o seu palácio. Agora estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, e dedicá-lo a ele, para queimar incenso aromático diante dele, apresentar regularmente o pão consagrado e fazer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas do Senhor, o nosso Deus. Este é um decreto perpétuo para Israel. O templo que vou construir será grande, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas quem é capaz de construir um templo para ele, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos céus? Quem sou eu, então,
para lhe construir um templo, a não ser como lugar para queimar sacrifícios diante dele. Por isso, manda-me um homem competente no trabalho com ouro, com prata, com bronze, com ferro e com tecido roxo, escarlate e azul, e experiente em esculturas, para trabalhar em Judá e em Jerusalém com os meus hábeis artesãos, designados pelo meu pai, Davi. Também envia-me do Líbano madeira de cedro, de junípero e de sândalo, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar a madeira daquela região. Os meus servos trabalharão com os teus para me fornecerem madeira em grande quantidade, pois é preciso que o templo que vou edificar seja grande e imponente. Eu darei como sustento aos teus servos, os lenhadores, 20.000 coros de farinha de trigo, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por carta a Salomão: O Senhor ama o seu povo e por isso te fez rei sobre ele. Também disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de inteligência e discernimento, que vai construir um templo para o Senhor e um palácio para si. Eu te envio Hurão-Abi, homem de grande habilidade. A mãe dele era de Dan, o pai de Tiro. Ele foi treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, em tecido púrpura, azul e escarlate, em linho fino e em todo tipo de esculturas. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for dado. Trabalhará com os teus artesãos e com os de Davi, o teu pai e meu senhor. Agora envia, meu senhor, a teus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que meu senhor prometeu, e cortaremos toda a madeira do Líbano necessária, e a faremos flutuar, em jangadas pelo mar, descendo até Jope. De lá poderás levá-la a Jerusalém. Salomão fez um recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, como o que fizera Davi, o seu pai. Descobriu-se que eram 153.600. Ele designou 70.000 deles para serem carregadores e 80.000 para serem cortadores de pedras nas colinas, com 3.600 capatazes para manter o povo trabalhando. Segundo Crônicas, capítulo 3. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, o seu pai, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no segundo dia do segundo mês do 4º ano do seu reinado. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinham 60 côvados de comprimento por 20 côvados de largura, pela medida antiga. O pórtico da entrada do templo tinha 20 côvados de largura por 20 côvados de altura. Ele o revestiu por dentro de ouro puro. Recobriu de madeira de junípero o átrio principal, revestiu-o de ouro puro e decorou-o com desenhos de palmeiras e correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim. Também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes, as paredes e as portas do templo, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o lugar santíssimo com 20 côvados, de comprimento por 20 côvados de largura, igual à largura do templo. Ele o revestiu por dentro com 600 talentos de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 50 siclos. Também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo, esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais, de asas abertas, mediam juntos 20 côvados. Cada asa, de 5 côvados, tocava, de um lado, na parede do templo, e do outro lado, na asa do outro querubim. Os querubins, com asas que se estendiam por 20 côvados, estavam em pé, de frente para o átrio principal. Ele fez o véu de tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino, com querubins bordados nele.
Fez na frente do templo 2 colunas, que juntas tinham 35 côvados, cada uma tendo em cima um capitel com 5 côvados. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Depois, levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome Jaquim e a que ficava ao norte, Boaz. Novo Testamento, João capítulo 10, versículos 1 ao 23. Em verdade lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então, Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu o conheço, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Outros, porém, diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno e Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.